E aí a gente pode falar a respeito. Vamos lá, lembrando a todos, a aula está sendo gravada, principalmente para os alunos aí que vão estar remoto, não vou poder estar assistindo a aula online agora. O objetivo hoje, a gente está resolvendo os 2 exercícios, né, que ficou aí para trás, cuja atividade seguiu aí referente à semana passada, segunda e terça-feira, tá? O primeiro deles é o do Shift Register, onde existe aqui um botão de partida e um botão de parada, né, do que a gente está chamando aqui do sistema de transporte. Eu vou ter que ter um start e um stop do sistema de transporte, ou seja, tem uma esteira que está acontecendo aqui, que está girando, né, e essa esteira é que vai fazer o transporte das peças no caso. Então tem um NA para partida, um NF para parada. Vou ter um sensor P que detecta o produto na correia transportadora, e o sensor A detecta se esse mesmo produto ele é grande e precisa ser rejeitado. Então tá aqui, sensor B, sensor A. Isso quer dizer o quê? Eu posso ter produto em sensor B e não ter o sensor A acionado, mas eu também posso ter o produto em sensor B e sensor A acionado simultaneamente. É isso? Tudo bem? Tranquilo. O produto é colocado aleatoriamente na correia transportadora, portanto, um codificador incremental, o encoder, que a gente já falou sobre a aula passada, é usado para rastrear o movimento do transportador. Um botão de reset vai sinalizar que todo o produto do transportador foi removido entre os sensores e a estação de rejeição, ou seja, o transportador está vazio. Tá? Tem aquela animaçãozinha que nós mostramos na semana passada. Basicamente, esse é o projeto. Então, dúvidas no entendimento do projeto? Professor, eu não tive dúvidas, né? Mas também eu não consegui executar a atividade por falta de tempo mesmo. E falta de tempo, né? É. Complicado essa falta de tempo. Vamos lá. Farcas, algum detalhe pontual que você queira comentar antes da gente começar a resolução aqui? Então, a gente tentou deixar o mais claro possível, né, na aula passada, inclusive acho que a gente gravou esse descritivo, né? A gente leu o descritivo novamente, fizemos questionamentos. Eu, particularmente, não tenho nenhum ponto para acrescentar, a menos que eles tivessem algum comentário. Mas, pelo que eu entendi, todos tiveram um entendimento sobre o projeto. Então, acho que nós podemos ir em frente, né? Vamos ver conforme a gente for desenvolvendo a solução, se surgirem problemas, se surgirem dúvidas, melhor dizendo, a gente esclarece na medida do possível. Aí. Acho que tem que ser assim, não vejo de outra forma, né? Eles tiveram dificuldades com o exercício, né? Eles tiveram dificuldades pelas soluções que eles mandaram, eles tiveram Apresentaram, né? dificuldades. Hein? Pela solução que apresentaram. Nota-se que tiveram dificuldades, né? Talvez eles sejam modestos aí na hora de explanar o problema, mas tiveram. Então, eu acho que agora é o momento mais adequado para que essas dúvidas sejam esclarecidas, né? Vamos lá, no nosso mapa de endereço, então. Endereço 0 fazendo start, endereço 1 fazendo stop, endereço 2 o sensor A, endereço 3 sensor B. Então, já que vocês não têm dúvida, sensor A e sensor B, qual que é o tipo de sensor que eu estou trabalhando aqui? Capacitivo? Não.
O capacitivo não me interessa aqui, ó, nessa classificação do mapa de endereço. Ah, tá. Vocês falaram que não tinha dúvida. O que o professor Luiz está questionando é com relação ao estado do sensor na condição de repouso. Uhum. Como é que vocês conseguiram resolver sem essa informação? Ah, É não por isso cheguei a que a gente não fazer. conseguiu muito bem. Hã? Tá vendo, senhores? Eu não Esse cheguei a tipo de fazer. informação faz toda a diferença na resolução de um projeto. Se eu planejei utilizar um sensor do tipo normal aberto e me entregam um sensor normal fechado, vai funcionar? Ou vice-versa. Eu planejo um normal fechado, eles me entregam um normal aberto, vai funcionar? Não funciona. A gente tem que prever esse tipo de endereçamento, esse tipo de variável que vai estar inserida no meu projeto. Senão eu não consigo resolver o meu problema. Ok? Ok. Vamos adotar do tipo normal aberto para poder trabalhar nesse projeto? O que mais está faltando? Assessoria. O start da esteira, professor? Ou não? Start está aqui. O botão de reset, professor? O reset é um deles, que na verdade o botão sinaliza. O botão sinaliza, pessoal. Uma lâmpada, Estão professor? vendo como a gente coloca algumas instruções exatamente para saber se vocês estão prestando atenção no que está sendo feito? E ninguém questiona nada. As pequenas armadilhas aqui, ó. Se aqui vocês já estão caindo que nem patinho, imagina em campo. Como é que vocês se viram com um projeto desse? É, complica. Eu não tenho que fazer aqui, ó, habilitar a extração da peça rejeitada? Cadê a saída da peça? Remoção de peça. Tem tipo as saídas? Não, não. Tipo, né? Saída não tem tipo? Não, porque é saída, né? Vamos começar a trabalhar com isso aqui? Para que a gente possa resolver esse projeto e fazer a devida simulação, o que vai faltar aqui para mim? Por exemplo, ó, eu vou pressionar o botão I0, tá? E vou ligar a esteira, correto? O motor Correto. M vai aparecer que ele está ligado. Só que esse encoder vai conseguir gerar pulso para mim? Como é que eu vou simular esse pulso?
Tudo bem, No computador. senhores? Está claro que eu vou ter que usar um recurso aqui de programação para gerar esses pulsos no encoder, Aham. tá? Então vai chegar um momento que eu vou ter que fazer um simulador de pulsos aqui, ó. E esse simulador de pulso vai ter que funcionar com o motor ligado, ok? É o único Ok. subterfúgio que eu vou ter que fazer por software para fazer essa coisa, para fazer com que a gente consiga fazer essa simulação aqui. Se eu não tiver um gerador desse pulso, eu não consigo enxergar que a esteira andou. Se eu não consigo enxergar que a esteira andou, eu não consigo fazer esse controle aqui do jeito que a gente está prevendo. Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá. Primeiro ponto básico. IP é 0. Isso é uma redução para a gente poder usar esse cara aqui junto. IP é 0 start. Start de quem? Do motor 1, olha lá. OP é 0. Vou abrir um selo. OP é 0. Botão de stop não é normal fechado de IP1? Se o próprio botão físico do lado de fora do CLP é fechado, como que eu monitoro ele aqui para desligar? Normal, aberto. Aberto. Então, na simulação, ó, o IP1 ele já nasce aqui, ó. Ele já nasce fechado. Ok? Então, aqui essa nossa primeira linha se preocupa em fazer o quê? O start e o stop da esteira de movimentação. Aham. Vamos adicionar mais uma linha de programa aqui. A gente poderia calcular a velocidade de pulso, mas vamos usar alguma coisa um pouquinho mais aberta, do tipo, quando eu tiver o motor zero está ligado, ok? Ok. Posso colocar uma normal fechada do temporizador 1 aqui? Por que que isso aqui me interessa? Quando eu atingir o tempo de 1 em 1 segundo, de 1,5, você pode definir a velocidade com que esse encoder vai gerar esses pulsos, tá? A cada 1,5 segundos, por exemplo, eu vou gerar um pulso. Ele não aceita fracionado? Vamos ver. Aceitou. A cada 1,5 segundos, esse timer liga. Quando esse timer liga, o que que acontece? Essa instrução Ele passa a gera ser o pulso. falsa. Sim. Se ela é falsa, ela desliga o timer. Então, eu vou ter um pulso a cada 1,5 segundos. Aham. Tudo bem, senhores? Então, aqui eu fiz a simulação do meu encoder. Faz sentido isso ou não? Sim. Faz sim, professor. Então, tá aqui. A velocidade do encoder é a velocidade com que eu vou ter que analisar o quê? O andar da esteira. Sim. Tudo bem? A velocidade do encoder, o pulso do encoder é o andar da esteira. Sim ou não? Sim. Ok. O que que a gente tem que resolver agora? O reset do... Ah, não. Ele...
Eu tenho 2 sensores. Viagem. Se eu tiver o sensor de peça, qual que é o sensor de peça? Olha lá. Sensor A e sensor B. Sensor B detecta o produto na correia. E o sensor A detecta se o período do produto é muito grande. Uhum. Ok? O B é o sensor de peça e o A é sensor de peça grande. Essa é a leitura? Sim. Então vamos lá. Qual que é a lógica que eu tenho que usar para gravar informação do nosso bit shift? Afinal de contas, o bit shift é o cara que vai fazer o quê? Faz a leitura, professor, dos sensores e o acompanhamento da peça na esteira. Exatamente. Antes disso, vamos gerar a rotação do bit shift, né? Eu já ia me esquecendo que isso aqui, se eu errar a ordem, ele vai reclamar. Vamos habilitar aqui, ó, o pulso do timer no bit shift no registrador 1. Registrador 1 é que vai fazer a rotação. Agora sim. Quem que vai registrar a peça? Sensor A ou sensor B que faz o registro dessa peça? É o sensor B, né? Sensor B. Sensor B? É E o sensor B. P3. O sensor B me indica o seguinte, olha, essa peça está fora da medida. Uhum. Ok? Quando ele está fora da medida, onde que eu vou posicionar ele? Eu vou montar a minha estrutura de forma que ela faça esse registro no bit de grandeza 0. Então, a gente anota aqui, ó, no bit, na posição 0. De quem? Do registrador 1. Sensor interligado na interface 3 faz um registro de bit shift na posição 0, nessa primeira coluna aqui, ó. Ok? Ok. Quando que essa peça vai ser descartada? Em qual posição da esteira? Vamos imaginar na posição 3, 7, 11. Quando ele estiver nessa posição aqui, ele descarta? Ou na 15? Vou pôr na 15 mesmo, para a gente ver como é que fica. Então, o que que eu tenho que referenciar? Quando o meu bit na posição 15 for acionado, o que que eu tenho que fazer? Ele rejeita a Tem que fazer peça. a remoção da peça, não tem? E Isso. essa remoção é feita através do acionamento do OP1? Sim. Isso. Remoção OP1. Quando eu estiver na posição 15, eu faço o acionamento de OP1. Correto? Correto. Posso sinalizar se a minha esteira está vazia ou não, através daquela lâmpada do reset? Posso Pode. colocar um OP2 aqui?
Se o OP2 estiver acionado, a esteira não está vazia. Se o OP2 estiver em 0, a esteira está vazia? Sim. Qual é a mágica que eu tenho que fazer aqui agora? O que eu tenho que prestar atenção? Se eu Precisa tenho prestar peça, atenção no AP1. No AP1 e Não. sensor B. eu preciso saber se eu tenho peça. Uhum. Esse ciclo que eu defini aqui, ó, no registrador 1, está me dizendo o seguinte, olha, existe peça maior, mas eu não estou registrando se existe peça. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Sim. Posso adicionar em cima do mesmo temporizador 1, o registrador 2 agora, que vai me dizer o seguinte: se eu tiver peça, sensor B detecta o produto na correia. Isso quer dizer que, se eu tiver peça, e eu marquei esse endereço aqui em cima errado, eu tenho peça em IP3. Aqui é peça com defeito, IP2. Aqui eu tenho peças grandes. Aqui eu tenho peças. O que eu vou fazer? Vou registrar no registrador 2, bit 0. Ok? Ok. Professor, tem uma pergunta. Sim. Eu não sei se mostrou, mas é que aqui tá meio lenta a internet. Por que que o senhor colocou no bit 0? Porque eu defini que essa é a posição inicial do meu processo e essa é a posição final do meu processo. Existem 15 pulsos, 15 ciclos do encoder do início ao final do meu processo. Poderiam haver 30, 60. Eu defini como aqui é um exemplo, é puramente didático, vamos colocar assim. Tá? É uma forma da gente utilizar esse bit shift e vocês entendendo que o bit vai ser rotacionado de um lado ao outro. Então, eu estou dizendo que o processo começa no 0 e o processo finaliza no 15. Entendido. Muito obrigado. E aí, mas aqui não vai dar para a gente fazer desse formato. Acabei de ver um probleminha aqui. Faz o seguinte, vamos apagar essa linha aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre ela. Vamos fazer um teste, vamos ver como é que a coisa roda aqui. Então, nós temos o nosso registrador 1,
E eu me enrolei de novo com esse bit shift aqui. A contagem está acontecendo. Ele não tá fazendo Cada o um de rejeito um disso. segundo ele vai deslocando. Acho Oi? que está trocado, Luiz, a linha 2, o rang 2 com a rang 3. É a 2 com a 1, eu sempre esqueço aqui, né? Não, é a 2 com a 3. Você tem que colocar aquilo que está na 3, tem que ir para rang 2. E aquilo que está na Aqui é o rang 2 tem que ir para a linha IP2. rang 3. E aqui é o timer. O timer pode ficar onde ele está mesmo, né? Aqui é o timer e aqui é o run. Vamos ver se é isso aqui. Dá o start, dá a correia. Pulsos a cada 1,5 segundos. Não é não, Luiz, é o seguinte, ó. Aquilo que está na rang 2, ela tem que ir para rang 3. E a que está na rang 3 tem que subir para rang 2, ou seja, é só fazer a inversão. Fazer a inversão. Vamos lá. Ou seja, você primeiramente precisa dizer qual é o bit inicial. Bit inicial, R1. Tá aqui. E aí o timer. Dois para 3 ou 1 com 2, Farcas? Agora eu me enrolei. Vamos lá. Agora você trocou, agora você aqui na rang 3, você vai colocar a instrução bit shift. Aqui na 3, você vai colocar no final a instrução bit shift. Registrador 1, timer. Isso. Registrador 1, ele vai contar da esquerda, você está colocando como sendo a entrada lá no IP alguma coisa que você está usando, é IP2, né? IP2, que é nosso IP2 é quem? É o sensor de peça alta. Isso, e aqui o T1DN, que é a entrada do bit shift, nada mais é do que o simulador do encoder incremental. Perfeito. Vamos lá agora. É a bendita sequência que eu ainda me enrosco com isso aqui. Permanece ligado, pulso sendo gerado. Peça grande. Não. Ele ainda não está rodando. Ele ainda não está rodando. O que aconteceu aqui? Ele ainda não está rodando. Ô, professor, Diga lá. se o senhor manter na rang 2 o bit shift e na rang 3 o senhor colocar o registrador lá, não daria não? Porque a ideia é fazer a numeração andar, né? O zero aparecer. Então, o registro do bit 0 tem que ser feito aqui. A questão é que ele está registrando o bit antes. Vamos ver agora. Agora sim. Tá vendo, ó? Essa variável, esse pulso aqui do temporizador é o que faz o quê? Faz o bit andar. Ó, o bit tá andando, tá vendo?
quando ele chegar na posição 15, ele tem que fazer o acionamento do OP1, que é a remoção. Olha lá, removeu a peça, zerou. Ok? Então, se eu fizer um acionamento, na verdade, durou 2 pulsos, mais um acionamento. Então, agora ele vai ter que acender 3 vezes o OP1, na sequência do primeiro, do segundo e do terceiro acionamento. Lá. Uma vez, removeu a segunda, vai desligar, acendeu a terceira. Entendeu? Essa é a ideia. É que realmente existe esse detalhe nessa programação do LED-Sim, né, onde a setagem do bit, que é isso que a gente está fazendo aqui, o R1 no bit 0, tem que ser antes do pulso gerado dentro do bit shift. Eu primeiro registro o bit aqui, depois eu faço ele rotacionar. Se eu fizer o inverso, ele vai dar o erro. E a segunda vez, já que o Farcas me livra dessa aqui, que eu me enrosquei da outra vez também. Tá? Então, vamos lá. Qual que é a parte complicada dessa história do reset aqui? A detecção da peça, ela pode ser feita num segundo registrador. Tá vendo? A gente pode fazer aqui a inserção de mais 2 linhas. Onde a gente fala do IP3, fazendo um registro do bit 0 do segundo registrador, ok? E aí eu faço o quê? O mesmo temporizador que gera o pulso para o primeiro registrador, vai gerar pulso para o segundo registrador. Ok? Qual que é a sacada aqui, pessoal? Dei um start. Estão vendo, que ele segue as peças da mesma forma. Só que se eu tiver peça comum, eu não quero que essa peça seja rejeitada. Então, eu vou rejeitar 2 peças ligando o OP1. Rejeitei a primeira, rejeitei a segunda. A esteira está vazia? Não, né? Enquanto eu tiver um número maior do que 1 no registrador 2, a minha esteira não está vazia. Então, a ideia é que a gente tenha uma situação de acionar uma lâmpada, acionar esse ponto de reset, enquanto o meu registrador 2 for igual a 0. Se o meu registrador 2 for qualquer coisa diferente de 0, essa lâmpada tem que estar acesa. Eu não tenho uma esteira vazia. Enxerguem essa situação da seguinte forma, eu não posso apertar o stop enquanto eu tiver peça na esteira. Faz sentido isso para vocês ou não? Ah, professor, mas você pode dar um set quando entrar uma peça ali no caso. Tá, eu tenho 2 peças na sequência. Quando é que eu faço esse reset? Alguém tem ideia de quando que eu faço esse reset? Mas ele vai fazer os 2 resets na sequência, professor, ou não? Você fala um o problema é reset que se eu fizer um primeiro reset, a segunda peça eu paro a peça. Eu não posso indicar que a esteira está vazia, entendeu?
Ó, vou simular de novo. Gerei uma peça. Aham. Vou aguardar 4 pulsos aqui, ó. Entrou outra peça boa. E agora? Se eu fizer um reset nesse primeiro pulso, eu fico com 2 peças ainda na esteira. Sim. Como é que a gente resolve isso? Travando tipo assim, só disponibilizando a peça quando a esteira estiver vazia? E como é que eu sei quando a esteira está vazia? A luz ela está apagada. Não, a luz apagada é a consequência. É isso que eu estou É. tentando explicar para vocês. A luz apagada é consequência. Eu tenho que implementar um sistema de contagem de pulsos aqui, ó. Sempre que eu tiver um pulso aqui gerado, concorda que esse Aham. pulso ele só vai sair depois de 15 ciclos do encoder? Sim. Então, cada ciclo do encoder eu tenho que decrementar, eu tenho que contar um pulso. E esse reset só vai poder apagar quando? Ou acender quando? Quando eu tiver os 15 pulsos, 16 pulsos aqui gerados. Ok? Sim. Ao Ok. mesmo tempo que é o seguinte, entrou uma peça nova, zera contador. Entrou uma Aham. peça nova, eu zerei o contador. Enquanto esse contador não tiver atingido o pulso aí, sem nenhuma peça, sem nenhum novo reset, eu não posso resetar a planta. Faz sentido isso para vocês ou não? Sim. Junto com esse 3, eu tenho que puxar uma saída aqui de reset contador. Professor, você vai puxar o reset do IP3, certo? Reset do IP3, exatamente. Não me interessa se a peça é grande, eu não quero contar peças grandes, eu quero contar peças. A esteira tem que estar vazia, ela não tem que estar vazia de peça grande. Então tem que ser do IP3. Certo? Mas o que que eu vou contar aqui, na verdade? Eu vou contar pulsos do encoder. Sim. Concorda que eu tenho que contar os pulsos do encoder? Aham. Sim. Essa esteira só vai estar vazia quando esse contador estiver em 1. Para esse contador estar em 1, não é o IP3 que me fala, olha, existe peça na esteira? Sim. Esse cara tem que resetar o contador. Toda vez que eu tiver uma peça nova, eu zero o contador. E toda vez que eu tiver o contador zerado, eu posso dizer que a minha lâmpada de reset está acionada. Atingiu a contagem?
Não gerei mais nenhum reset, saída do contador liga. Saída do contador liga, minha esteira está vazia. Tem que adequar aqui um set nesse contador. Nesse ciclo inicial, né? Porque eu não tenho peça nenhuma ainda. Esse OP2 indica que tem... A esteira está vazia. Recebi uma peça. Tá lá. Essa lâmpada só vai poder acender quando? Quando o meu registrador estiver vazio. Vamos ver se funciona. Esvaziei o registrador. Agora eu estou numa situação de esteira vazia. Senhores, o céu é o limite para brincar com esses projetos, tá? O grande sacada é como que você quer que ele funcione na íntegra. Todos esses pequenos detalhes têm que ser esclarecidos antes de você começar a fazer a programação. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Dúvidas aqui? Comentários depois do meu enrosco? Não, por enquanto não. Eu também acho que não, senhor. Podemos ir para o outro exercício, então, dos contadores? Sim. Mestre, me enrolei mais algum detalhe aqui ou não? Acho que está um pouquinho diferente da solução que você tinha apresentado, não? Ficou diferente um pouquinho, mas tudo bem. Eu acho que isso mostra para eles que um projeto tem várias soluções sempre, né? Sempre. Sim. Deixa eu ver, eu ia fazer um comentário. É que meu medo é que a gravação também esteja acontecendo da mesma forma que está chegando para mim aqui. Está chegando com um grande delay, né? Então, à medida que você comenta, as ações do LEDSIM elas vão acontecendo mais para frente. Então, a imagem Para mim está também tá assim. Como? Para mim também tá assim. Vamos Pra mim fazer também um tá assim. stop, então, e checar a gravação e a gente verifica essa questão? Por isso que eu ficava perguntando toda hora, porque não tava meio difícil de ver aqui. Aí eu achei que era só aqui. A minha rede, ela está meio complicada realmente hoje. Já houve isso em outra situação e a gravação acabou ficando boa. Eu não sei se é porque também está gravando, pode ser por isso. A gente Faz o pode checar seguinte, aqui, a gente faz um stop, peraí, checa o conteúdo, como é que tá, e comenta a parte. faz o seguinte, Luiz, só uma ideia, né? Uma ideia. Simula novamente desde o início para que a gente possa verificar se a coisa está acontecendo on time. Ô, professor, mas é, é o senhor mesmo que tá gravando ou é o Farcas que tá gravando? Não, eu não Eu estou estou gravando. gravando. Quem está Porque se for gravando o é o senhor, Luiz acho que não tem Gomes. problema. Porque como eu acho que é o senhor que tá gravando, não tá dando delay pra você, e sim pra gente. Talvez seja que, tipo, só pra gente, mas na gravação fique bom, talvez. Eu estou gravando da minha tela, talvez realmente a gravação ela fique boa, mas vamos fazer esse teste então. Então, ó, conforme a sugestão do professor Farcas, vamos tentar fazer um passo a passo bem lento aqui, de forma que a gente tenha
a previsibilidade de tolerar esse delay do sistema. Tá? Situação inicial, o motor está desligado, OP0 desligado. A gente precisa pressionar o IP0 para dar o start ao motor. Então, a gente pressiona o IP0, o motor liga. Conforme informado anteriormente, motor ligado, o timer começa a gerar pulsos a cada 1,5 segundos. Aí esse tempo pode ser acordado de acordo com a simulação da velocidade do motor. Tá? E eu não entendi por que isso aqui veio, esse pulso aqui. Se eu apertar o IP1, eu vou desligar. IP0, sistema ligado. Ok. A partir do momento que a esteira está se movimentando, a gente tem duas situações. Eu posso ter o sensor B acionado, que são de peças comuns, peças que teriam que ser aprovadas. Então, o sensor B acionado aciona a interface IP3. Peças do registrador IP3 são peças que não deverão ser rejeitadas, não deverão ser extraídas da esteira. Então, elas chegarão na posição 15 e não vão provocar o acionamento do OP1, que é a remoção de peça. Então, a gente aguarda as peças chegarem na posição do OP1, da posição 15, e o OP1 não rejeita a peça. O OP2 volta a se acender, porque a esteira está vazia, e o processo segue. Já o acionamento do IP2 quer dizer o seguinte: existe uma peça e a peça está fora da especificação, a peça está mais alta do que deveria. Então, a gente aciona o IP2. Então, ó, existe uma peça na esteira e o registrador 1 marca, essa peça está fora da especificação. Chegando na posição 15, o OP1, que é a remoção da peça, tem que ser acionado. Então, a gente aguarda o período de deslocamento da peça e a gente percebe o acionamento do OP1 deslocando. O OP2 volta a acender, porque a esteira está vazia, e assim segue o fluxo. Olha lá. Gerei o acionamento de uma peça comum e de uma peça fora de especificação. Então, a esteira só vai poder indicar que está vazia no OP2 a partir da última peça aqui saída. Vamos registrar uma peça de novo em OP3 aqui. Então, enquanto essa última peça aqui não sair da máquina, o OP2 não vai poder ser acionado. Esteira vazia, situação de parada permitida. Posso vir aqui, faço um stop e aguardo o próximo início de ciclo de processo. Dúvidas, senhores? Ficou um pouco melhor essa simulação de cabo a rabo, Farkas? Ficou sim, ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Eu acho que isso facilita para eles, né, quando forem assistir novamente. Tá bom. Alunos, comentários? Eu nenhum, professor. Vamos ver quantos Professor, Diga. mostra para mim a Rang que está mantendo o OP2 ligado, por favor. Enquanto contador diferente de... Enquanto contador igual a 1, OP2 é aceso. Ah, entendi. Eu atingi os pulsos igual a 1.
Quem que dá o primeiro pulso aqui? O pulso de reset do contador, na posição 0. Se eu sei que demora 16 pulsos para esse para esse pulso ser deslocado, eu só posso voltar a acender ele depois de 16 pulsos. Entendeu? Entendi. Por que 16? Porque eu estou considerando o ponto de start bit 0 e ponto de stop bit 15. E se eu tivesse aqui, por exemplo, 4, 8, 12, se fosse 8 posições, 8, então você vai contar de acordo com o número de posições que ele está definindo. É a forma que foi apresentada para vocês aqui. Uhum. Tudo bem? Olha lá, ó. Tranquilo. Contador, preset 16. Tranquilo? Tranquilo. Fechou. Eu vou... a versão estudante ele não deixa salvar, mas tudo bem, tá gravado. Deixa. File save. Save de Professor, é que tá ligada a sua rotação aí, né? É por isso que ele não estava deixando É. salvar. Desliga a simulação, é isso que eu ia falar. Agora você salva o que você quiser. Eu consegui destravar ele, né, naquele recursinho, né? Aí não deu mais problema. É o que fica ideal para a gente também, né? Vamos lá. Segundo e último projeto. Estamos falando do exercício proposto. 2 contadores. Vou incrementar um contador a cada 3 segundos. Um segundo contador vai incrementar 1 toda vez que o primeiro contador alcançar 4 eventos. O primeiro contador será resetado quando seu valor acumulado alcançar 4. O segundo contador será resetado quando seu valor acumulado alcançar 5. Opções de controle. Ciclo iniciado a partir da botoeira pulsante B1. Quando o segundo contador atingir o valor acumulado de 5, deverá ser energizada uma sinalização H1 para indicar final de ciclo. H1 deve ser apagar com o início de um novo ciclo. Tudo bem? Então, nós temos aqui únicos objetos de entrada, o B1, único objeto de saída, o H1. Tá claro aqui a leitura do exercício? Sim. Sim, tranquilo. Então, vamos lá. Como é que a gente implementa esse negócio? Primeiro ponto, B1 de P0. Isso. Vamos dar um let em um flag. Todo exercício estou resolvendo com selo. Vamos trabalhar um pouquinho com let on let, tá? Uma vez que eu tenho um let definido, o que a gente pode fazer? Quando eu tiver o flag setado, começa a contar um tempo de 3 segundos. Sim. A questão é, eu quero pulsos a cada 3 segundos, correto? Cada 3 Correto. segundos eu quero uma geração de pulso. Vocês já aprenderam que a gente pode fazer isso daqui. Afinal de contas, um timer on, quando é ativo, liga o que é normal fechado.
interrompe a continuidade lógica, desliga o timer. Então, vou gerar pulsos a cada 3 segundos, cravados, a partir do momento que eu pressionei o B1. Até aqui, alguma dúvida? Ok? Pulsos a cada 3 segundos. Ok. A cada pulso do timer, o primeiro contador vai fazer o quê? Contar 4 pulsos? Vamos lá. O primeiro contador vai incrementar 1 a cada 3 segundos. Toda vez que o primeiro contador alcançar 4 eventos. Então, a cada 4 eventos do primeiro contador, eu vou registrar um segundo. Então, ó, cada 4 pulsos de T1, C1 liga. O que eu quero que ocorra? Funcionamento do contador 2. C2, 15 5 não. pulsos. 5 pulsos. Isso. Só que tem um detalhe, né? Atingir os 4 pulsos. O que eu quero que aconteça? O reset. Reset C1. Senão eu não vou ter mais pulsos aqui em C2. Correto? Correto. Na sequência, C2 atingiu 5 pontos. O que eu quero que aconteça? Reseta. E acende uma lâmpada. Acende o H1. Isso. Reseta C2. Isso. Unlet flag 0. Afinal de contas, ups, esse cara tá ligado, né? Aham. Eu tenho que parar o ciclo. Sim. Como que eu paro o ciclo? Faço um unlet do ciclo 0. Só que é o seguinte, quem que vai desligar essa lâmpada H1 mesmo? É o IP1. Não é o reinício do ciclo? Sim. Unlet op 0. E aí, essa marra funciona ou não funciona? Tem que funcionar, né? Olha os contadores aqui. Um, dois, três, quatro, dois.
Último ciclo. Quinto ciclo de C2, quarto ciclo de C1. Acendeu a lâmpada. Quando que tem que apagar? Quando der um reinício do processo. Estouro. Dúvidas, senhores? Não. Professor, eu não tenho nenhuma dúvida, mas você pode repetir o processo para mim, por favor? Deu uma travada aqui para mim. Cada 4 pulsos gerados em C1, eu gero um pulso em C2. Olha lá. Quando ele atinge 4 no acumulador aqui, ó. Primeiro pulso. Segundo pulso. Terceiro pulso. Dá para ver meu cursor, né? Quarto pulso, ele joga um para baixo. A cada 4 pulsos em C1, ele conta um pulso em C2. Olha lá. 4 vira 0 e o de baixo incrementa 1. E ele vai fazendo isso. Depois de 5 vezes 4 pulsos, aqui, ó, ele liga a lâmpada. Então, se a gente analisar aqui embaixo, o pulso do temporizador é que aciona o contador 1. O pulso do contador 1 é que aciona o contador 2. O próprio contador 1 reseta o contador 1. Pensei muito. E o contador 2, quando ele ligar, eu quero que ele ligue a lâmpada, ele se resete automaticamente e desligue o flag de início de processo. Então, basicamente, é um contador encavalando em outro contador. Isso daqui a gente utiliza quando? Quando um contador estoura a capacidade máxima de contagem dele. Na verdade, eu estou fazendo 5 vezes 4. Eu estou fazendo o quê? 20 ciclos? Sim. Só que cada ciclo demora 3 segundos. 3 segundos. 20 vezes 3, 60 segundos. A cada 1 minuto que eu pressionei o botão, a lâmpada acende. Deu uma clareada ou não? Sim, senhor. É um exercício bem teórico, mas ele mostra bastante coisa, bastante recurso aí de como que você pode utilizar, né? Temporizadores e contadores interligados, encavalados. Isso aí é bem mais simples que o outro, né, professor? Sim, são exercícios de gente grande. Não é que é bem mais simples, é que vocês já estão tão calejados que a coisa começa a ficar um pouquinho mais fácil, né? É que realmente essa parte de bit shift é um pouquinho complicada. Você vê, até eu me enrosco de vez em quando. Você começa a trabalhar com dados aí, com palavras, né? Não é mais um bit, byte, não é uma lógica sequencial. É uma outra forma de você encarar essas leituras aqui. E isso difere realmente um pouquinho. Mas a ideia é que o curso venha te capacitar a trabalhar com todos esses recursos, né? É questão de exercitar. Né? Volto a dizer, tem que exercitar, tem que rodar essas aplicações aí de tempos em tempos. Senão vocês vão esquecer tudo isso aqui daqui a pouco. Ok? Ok. Comentários adicionais? Não. Eu tenho. Diga. O fato de ter ouvido o colega falar que ia ser bem mais simples já nos dá um grau de satisfação muito grande, né? Sim.
Então você vê que. Agora vocês imaginem o seguinte: lembra daquele exercício 3, das 3 lâmpadas e das 3 botoeiras, que eu acho que muita gente deve ter rachado o coco tentando achar uma solução e estava difícil? Imaginem vocês tentando fazer esse exercício agora, como seria muito mais fácil, como vocês tirariam ele de letra. Isso é a evolução do conhecimento, você está vendo? Isso é que se chama de evolução do aprendizado, do conhecimento, ou seja, só vocês estão experimentando isso devido ao fato de que uma maioria, né, estou acreditando que é uma grande maioria de quem nos ouve, tentou fazer os exercícios, quebrou a cabeça. É assim que a gente acaba evoluindo, né? É assim que a gente evolui em programação, e principalmente em programação de CLPs. Qualquer exercício que pintar para vocês agora, ou melhor dizendo, qualquer projeto, mesmo que ele seja um pouco mais complicado, e esses últimos aqui, eles não são simples não, hein? Não são simples não. São projetos até que interessantes. Eu até estava comentando com o professor Luiz que o que se faz muitas vezes é que esses projetos aqui, eles se tornam pedaços de um projeto maior, né? Onde você vai pegando os pedaços do projeto, o projeto do sistema, e vai elaborando o softwarezinho, a programação, para quê? Para que lá na frente, quando você tiver um projeto completo, é só você interligando um com o outro, né? Por exemplo, você poderia ter um projeto que tivesse a interligação desse que o professor Luiz acabou de resolver aqui, do encadeamento de dois contadores, com um bit shift, né? Qual é o problema? Não teria problema nenhum, né? A gente poderia ter algo assim. Exato, exato. Quando a gente fala de equipes, né, e times de engenharia, exatamente esse é o formato. Você se responsabiliza por parte do projeto, né? Você vai definir, você vai receber algumas entradas e você vai ter que definir algumas saídas nessa sua parte do seu projeto. E aí esse projeto como um todo atinge aqueles números de 500, de 1.000, 1.500 linhas, né, de programação em Ladder. Não é um cara fazer das 1.500, quer dizer, tem alguns caras aí que são pontos fora da curva, né, que até chegam a fazer esse volume de dados. Mas com certeza, ele não faz isso num dia, numa única tacada, né? Ele vai definir partes do projeto, vai executar partes do projeto como um todo, e depois ele vai fazer a interligação desse sistema funcionando como um todo. Ok? Ok. Muito bem. Vamos finalizar a gravação dessa aula.